Boa noite, meus irmãos. Bem-vindo ao programa Caminhos de Luz, aqui na SGTV. Hoje vamos iniciar com um agradecimento a Antoinette pelo esse cenário maravilhoso que ela providenciou para nós, nos dando a oportunidade de estarmos aqui junto de vocês, com muita alegria, com muita satisfação, e novamente voltando sobre aquela questão, eu, Gilmar Lopes, e o nosso irmão Gilmar Cândido, sobre a questão, meu reino não é deste mundo. Vamos agora dar ênfase, vamos agora focalizar um pouco desse posicionamento nas questões do mundo, na questão do envolvimento do ser, da política, de toda essa engrenagem social que envolve a nossa passagem por esse mundo terreno e que muitas das vezes nos deixa perturbado, conturbado, às vezes mesmo um pouco surpreso com certas coisas que vêm acontecendo. O nosso irmão Gilmar Cândido vai dar prosseguimento e trará alguns esclarecimentos a esse respeito. Gente, boa noite, como diz o Gilmar, dando continuidade ao nosso programa, esperando que a gente possa atender novamente aos anseios de todos. Nós aqui estamos com a boa vontade de poder trabalhar um pouco sobre essas questões, um tanto quanto polêmicas, porque ao tentar explicar sobre questões de Jesus, é claro que a gente vai sempre entrar em algumas discussões que o mundo lá fora tem tido. E, como diz você próprio, no mundo de hoje, das dificuldades que nós estamos tendo de entendimento com respeito àquilo que a gente falava. Agora mesmo a gente está vendo nos meios de comunicação e, por incrível que pareça, nós estamos vendo uma decapitação ao vivo. E as pessoas se perguntam, mas como é possível tanta maldade? O que vai acontecer com tais pessoas? Será que Deus não vai intervir na natureza para que possa coibir tais atos? Agora mesmo a gente comentava sobre a questão corrupção na política. Como é que isso é possível? Tanto desvio em tantas coisas, e nós não vamos aqui gerar polêmica, mas por que as pessoas têm feito tais coisas e esquecendo, por exemplo, que existem filas quilométricas numa fila de hospital esperando atendimento e pegando recursos públicos para poderem ser desviados? Será que essas pessoas não vão entender jamais de que tudo aquilo que a gente tem feito aqui, tudo aquilo que a gente realiza, vai a nosso favor ou contra nós? Imaginando tudo isso e entendendo a passagem do Cristo, que foi somente de exemplo, né, Xará? Tudo aquilo que ele nos passou com tanta força, com tanta determinação, nós vamos então nos perguntar, quando Pilatos pergunta para ele o que é a verdade. E foi uma das únicas vezes que a gente viu que o Cristo se calou. Ou seja, naquele momento ele se perguntava, a minha verdade ou a sua? Porque a verdade, cada um de nós traz essa verdade. Mas embora a gente entenda que somente Deus é a verdade em sua totalidade, e entendendo também de que lá na pergunta de 625 do Livro dos Espíritos pergunta quem é o exemplo, qual o homem a ser seguido? E a gente vê claramente quando os Espíritos respondem, Jesus, o guia e modelo. Simples. Vede Jesus. E a gente vendo Jesus e compreendendo que ele passou também, e a gente vai ver que não mudou muita coisa, né? Da época de Jesus para cá, a gente vai pensar, nossa, mas evoluiu em tanto. Mas às vezes os nossos costumes estamos presos ainda em determinadas questões passadas, porque quando indagado Jesus, porque ele perguntando, né, eles perguntaram para ele, foi, mestre, é lícito pagar impostos? Quando ele disse, me dê uma moeda, daí a César, que é de César. E a gente vai ver que essa coisa mundana, essa vida com que a gente leva e as dificuldades que estamos tendo, elas também vêm lá do passado. E uma pessoa espírita me perguntou assim, nós vamos nos calar diante de tantas coisas acontecendo? Eu tenho o meu pensamento e nesse sentido, cada um de nós, é claro, entende de uma forma. Mas eu acho que às vezes é necessário nós realmente nos calarmos. Porque como é que a gente vai sair lá fora gritando para as pessoas
alguém nos disse assim, que nós temos o governo que merecemos. E realmente, nós não fazemos muitas coisas diferentes. Nós, às vezes, caímos no mesmo erro, falando assim para as outras pessoas. Mas o fulano faz assim também. Mas a gente acabou de repetir o que é que a gente leu. Que o exemplo e modelo é o Cristo. E esse deve ser seguido. A gente pode, e a gente às vezes cai em erros, porque querer seguir, às vezes, pessoas que não têm condições ainda de serem seguidas. Mas Jesus não. Esse é infalível. Por isso, a gente grita tanto para dentro de nós. Jesus, esse. Uma coisa muito interessante, a doutrina espírita, o que o Juxará disse, devemos nos calar, mas pensem bem, a doutrina espírita, nos deixa bem claro um determinado ponto. O mundo somente mudará quando cada um de nós mudarmos. O conjunto, a reunião de todas as mudanças individuais gerará automaticamente um mundo melhor. Pense bem, a nossa morada, o nosso planeta Terra, ele é maravilhoso, ele é lindo, ele é uma escola, um hotel de 5 estrelas, luxuoso para o nosso aprendizado. Há algum problema no mundo? Está tudo perfeito, está tudo bem. Muitas das vezes o problema está na nossa forma de ver o mundo. E aí a gente vê a mudança de tantas pessoas que às vezes começam a vida numa trajetória difícil, numa trajetória tão errônea, e no caminho aprendem, adquirem a sabedoria de vida, passam a viver a vida com o sentimento de gratidão, com o sentimento de integração à vida, a Deus, ao próximo. Então tudo isso a gente vê nessas essas grandes tragédias mundiais, né, esses grandes cataclismas da natureza, tudo tem um sentido, nada é por acaso. Os povos se reúnem por afinidade. Veja o povo brasileiro, né? É um povo de coração aberto, um povo apto a receber muitos outros. Na Copa do Mundo não foi assim? Não foi a grande surpresa do mundo ao ver a recepção que os brasileiros trouxeram aos outros povos? Isso não foi um exemplo? Não demonstramos que o nosso sentido é suficiente para superar as diferentes barreiras culturais, linguísticas? Esses povos que ainda hoje estão cometendo atos, né, de certa forma, dentro da sua cultura, são justificáveis. Porque ali está povos reunidos por afinidade. É a consciência daquele conjunto que ainda determina esse segmento. Agora, o povo brasileiro já não está mais nessa afinidade, nessa sequência. Nós esperamos com mais amplitude que a justiça social seja uma justiça para todos. E assim a gente vê grande parte do mundo se pautando nesses mesmos princípios, né? A Europa, os Estados Unidos, países aqui da América e muitos outros povos. Mas tudo tem um sentido. E tudo, com o suceder das gerações, tudo vai se encaminhando para fins supremos. Veja que nosso país também já passou pela escravidão. Hoje nós olhamos aquela época como uma época de barbárie, como uma época de terror, de horror. E a gente pergunta, como pode um povo fazer isso com uma outra raça, com outros irmãos? Mas nós superamos e com o decorrer de algum tempo, hoje a nossa visão é totalmente diferente. Hoje a gente olha com aquilo ali, aquilo lá que aconteceu, e com esses pensamentos de repugnação. Mas por quê? Nós evoluímos, a sociedade evoluiu, o planeta em si está evoluindo. Mesmo que às vezes o mal transpareça ser maior, mas na verdade o bem já está sobrepujando o mal. Mas o mal tem uma certa vantagem às vezes, ele faz muito alarde, né? E como a gente vê, infelizmente a população ainda busca esse alarde, porque isso lhe chama atenção. Mas tão logo, quanto mais serenarmos nosso coração, nossa mente, tão logo a nossa evolução se acentuar, tão mais rapidamente nós procuraremos somente os bons exemplos. Assim como você disse, o do Mestre Jesus,
que é o guia e modelo para toda a humanidade. Jesus é o espírito mais evoluído que passou pelo nosso planeta. É o governador do planeta Terra. É aquele a quem Deus depositou a divina missão de comandar essa humanidade que está caminhando. Dia após dia nós estamos evoluindo, sim. Não nos percamos nessas tragédias, não nos percamos em casos pequenos, porque o planeta como um todo está evoluindo, sim. Basta a gente ver esse contato que a gente tem com as pessoas no dia a dia. Tantas pessoas que hoje se preocupam em fazer a caridade, em ajudar os seus irmãos, de uma forma ou de outra, tudo isso está alcançando e tudo isso está tornando o nosso mundo melhor. Fica com você para encerrarmos o trabalho dessa noite. Isso, e interessante só para completar o que você disse, que nem precisa complemento, foi muito bem explicado, mas por isso é que nós não podemos, né, com um erro, a gente tentar corrigir com outro erro, porque muitas pessoas não chegam e questionam, mas será que então nós não temos que lutar para que seja liberada a pena de morte? E nos programas futuros nós vamos explicar sobre essa questão e saber das dificuldades que as pessoas encontram com determinados atos, e a gente vai poder falar claramente sobre o que nós vamos encontrar no pós-morte. Então, nosso muito obrigado mais uma vez, esperamos vocês amanhã no mesmo horário para a gente dar sequência aos nossos trabalhos. Uma boa noite. Agradecendo aos irmãos e amigos espirituais, ao nosso Pai, ao Mestre Divino, pela oportunidade bendita e abençoada de estarmos aqui. Boa noite a todos.